O Programa de Gestão Administrativa de Alagoas, a Meta 18 do Conselho Nacional de Justiça e o concurso público para magistrados e servidores são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, José Carlos Malta. Ele é professor de Processo Civil e Prática Jurídica Civil e Penal da Universidade Federal de Alagoas. Dr. José Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu aqui agradeço a oportunidade que você me concede e gostaria de, aproveitando o veículo que você conduz, eu gostaria de mandar, em nome de toda a Justiça alagoana, um forte e afetuoso abraço ao estimado presidente Calandra da AMB, que tem sido um dos esteios da magistratura brasileira nos dias atuais. Estou à sua disposição para responder às indagações que, porventura, você pretenda me fazer. Dr. José Carlos, como aconteceu o processo de formulação de gestão administrativa e estratégica do Tribunal de Justiça de Alagoas? Olha, Renata, antes até mesmo de eu ser eleito presidente do tribunal, nós já tínhamos uma preocupação muito grande com a estratégia administrativa da nossa gestão. E através do então presidente, desembargador Sebastião Costa Filho, nós dividimos essa preocupação entre nós dois e achamos por bem contratar o Instituto de Pesquisas da Universidade Federal de Alagoas, que foi o encarregado de traçar o diagnóstico da situação administrativa do poder e de formular sugestões para que nós colocássemos em prática durante a gestão que iniciou-se em janeiro comigo na presidência. E a partir daí, então, formulou-se o nosso plano de ação e é o que nós estamos tentando executar. O funcionamento da estratégia administrativa do Tribunal de Justiça de Alagoas é feito de que forma? Nós estamos executando o planejamento que fora feito anteriormente, conforme expliquei na resposta anterior, é feito através de formulação de políticas e de execução dessas políticas mediante o que é traçado pelo nosso Comitê de Gestão Estratégica. E esse comitê é que é o encarregado de executar todo o plano que fora anteriormente formulado nesses estudos a que já me referi. Como se dá o processo de participação dos servidores na gestão estratégica? No comitê, nós tivemos a preocupação de incluir como participantes efetivos uma representação da Associação dos Servidores, bem como da Associação dos Magistrados. E tanto a Associação dos Magistrados como a Associação dos Servidores têm dado contribuições valiosíssimas para o êxito da implementação do nosso plano de gestão. Qual é a composição do Comitê de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça de Alagoas e o seu funcionamento? Como é que é? O comitê é composto basicamente pelo presidente do tribunal, que é o presidente do conselho, pelos técnicos da área de planejamento do tribunal, pela representação dos servidores, pela representação dos magistrados e com a participação efetiva dos juízes auxiliares da presidência, que também tem participação efetiva no comitê. No processo de administração estratégica, existem entraves que prejudicam a sua execução. Quais foram as medidas adotadas para resolver esse problema? Preciso me estender um pouco mais nessa pergunta, porque os entraves são basicamente entraves de origem cultural, porque nós temos um poder que, a partir dos diagnósticos que nós já havíamos feito anteriormente, constatávamos que era um poder, apesar de ter um potencial de capacidade, tanto dos servidores como dos magistrados, de nível excelente, mas era um poder que administrativamente era meio improvisador, meio amadorista. E isso historicamente. Então, a partir da formulação de uma estratégia, onde um dos pontos que nós pretendemos atingir é exatamente a profissionalização administrativa do tribunal, surgem os entraves e as reações naturais. Nós estamos enfrentando essas reações com a criação
com a formulação de cursos dos mais diversos setores do tribunal e com a formação de replicadores, que são aqueles funcionários mais entusiasmados e mais compreensivos com relação à estratégia administrativa que nós pretendemos adotar. E esses funcionários recebem os conhecimentos a respeito do nosso plano de ação e cuidam de fazer a replicação com todos os demais setores do Poder Judiciário. Assim nós vamos enfrentando e essas dificuldades que surgem vamos levando em frente a nossa formulação. Já existe algum projeto formulado a partir do Comitê de Gestão? Já. O nosso Comitê de Gestão consta inclusive numa resolução extraída do Pleno do Tribunal de Justiça. Ele obrigatoriamente reúne-se uma vez por mês e, caso haja necessidade, mais de uma vez por mês. E esse comitê trata justamente da análise e da aprovação dos projetos que foram apresentados dentro desse planejamento estratégico anteriormente feito. E nós começamos essa implementação a partir de janeiro. A primeira reunião do Comitê Estratégico foi no mês de fevereiro, início de março, e a partir de lá até agora nós já temos 6 projetos aprovados e em implantação. Projetos que são projetos setorizados no Tribunal de Justiça e que visam uma otimização dos trabalhos dos diversos setores que formularam o projeto e projetos esses que foram aprovados pelo Comitê de Gestão. Esses projetos são apresentados nas reuniões mensais, são discutidos por todos os participantes do comitê e a partir dessa discussão faz-se alguma modificação, aperfeiçoando, evidentemente, excluindo alguns excessos, às vezes complementando algumas faltas, e ao final se extrai um projeto que, depois de aprovado, vai para a sua fase executiva, já no setor de onde ele veio, de onde ele originou-se. O senhor disse que já são 6 projetos implementados. E qual é o balanço que o senhor faz? Balanço extremamente positivo, porque a partir da implementação do primeiro desses projetos, abriu-se, assim, todos os outros setores abriu-se e sentindo a necessidade de formular projetos semelhantes. Tanto que nós já temos 6 sendo implementados e já temos mais outros 3 que estão em fase de apreciação pelo comitê. Todos eles visando a melhoria administrativa dos diversos setores do poder. Muito obrigada. No próximo bloco, o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, José Carlos Malta, vai falar sobre a meta 18 do Conselho Nacional de Justiça. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Os magistrados que preferirem utilizar a internet poderão votar nos candidatos que concorrem à presidência da MB nos dias 20 e 21 de novembro. Já as eleições presenciais serão realizadas nas associações estaduais e por carta nos dias 22 e 23 de novembro. A Chapa 1, Unidade Valorização, é representada pelo juiz João Ricardo dos Santos. E a Chapa 2, a MB para os Magistrados, Justiça para o Brasil, é liderada pelo desembargador Roberto Bacelar. Mais informações no site www.amb.com.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o Programa de Gestão Administrativa de Alagoas. Agora, o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, José Carlos Malta, vai falar sobre a meta 18 do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Carlos, o que efetivamente consiste a meta 18 do Conselho Nacional de Justiça? A meta 18 do Conselho Nacional de Justiça, que aliás é preciso que se diga veio em ótima hora, consiste basicamente em que nós julguemos até o dia 31 de dezembro deste ano todos os processos, todas as ações que existam no âmbito do poder e que tratam especificamente das improbidades administrativas e dos crimes contra a administração pública. A meta consiste basicamente nisso. Como eu disse anteriormente, veio em boa hora,
porque esses dois focos de ação do Poder Judiciário já estava reclamando há algum tempo uma ação mais efetiva e mais decidida por parte do Poder Judiciário. Por isso que no momento em que o CNJ estabelece isso como uma meta ao ser alcançada por todo o Judiciário brasileiro, é como se o CNJ estivesse vindo na direção dos anseios da sociedade, que evidentemente não aceita a prática das improbidades nem dos crimes contra a administração. Por isso me parece que a meta veio numa hora muito boa. Qual é a opinião do senhor sobre o combate à improbidade administrativa? A minha opinião, e eu tenho demonstrado isso em várias ocasiões que tenho tido a oportunidade de me pronunciar, é que deve se dar um combate sistemático a esse tipo de improbidade. Eu digo sempre que essas improbidades e os crimes que são cometidos contra a administração pública, as corrupções de um modo geral que são estabelecidas contra o Estado brasileiro, são ações que a bandidagem mais politizada praticam e que não atingem uma pessoa só ou um pequeno grupo de pessoas. São ações criminosas, são ações como a própria lei denominou, de improbidade administrativa, que atingem toda a coletividade. Atinge o garoto que está lá na escola e que tem as verbas destinadas aos seus lanches e à sua alimentação desviada. Ela atinge a velhice que tem desviado os recursos que seriam destinados para um tratamento mais eficaz das doenças, dos males que afligem essas pessoas, que são próprios até mesmo de suas idades. Enfim, atinge o grupo menos suficiente da sociedade, o grupo mais necessitado justamente da assistência do Estado. Então, por isso é que eu digo que essas ações são as ações que exigem que se dê um tratamento mais forte, um tratamento mais decidido, um tratamento que vá bater de encontro fortemente contra justamente a impunidade que se viu alastrada e instalada em todos os rincões da administração pública brasileira. Então, essa é a opinião que eu tenho a respeito desse combate que se pretende dar a essas improbidades e a esses crimes contra a administração pública. O senhor acha que a demora no julgamento desses processos pode afetar a imagem do judiciário? Acho que sim, e é por isso que eu aplaudo a meta 18. Porque a meta 18 vem exatamente na contramão dessa demora. É através dela que nós vamos dar uma resposta mais urgente, uma resposta mais imediata a esses reclamos da sociedade. Então, quando não se estabelecia isso como meta e que o próprio volume de ações que tem tramitando no judiciário brasileiro provocava uma demora nesses julgamentos, isso dava uma falsa sensação de que os improbos e os criminosos contra a administração pública estariam impunes, estariam absolvidos, estariam livres. E isso gerava um sentimento de frustração muito grande na sociedade e, para eles, criminosos, uma sensação de muita folga, de muita impunidade. Então, no momento que se estabelece isso como uma norma de atuação mais efetiva e mais urgente, justamente tira essa sensação de que o tempo iria acarretar suas impunidades através das prescrições e outros artifícios que o próprio direito permite que vão em socorro desses criminosos. Quais são as medidas adotadas pelo Tribunal de Justiça de Alagoas para o cumprimento da meta 18 do CNJ? As medidas tomadas pelo Tribunal de Justiça de Alagoas não destoam e nem são muito diferentes das medidas adotadas pelos poderes judiciários dos diversos estados brasileiros. Nós fizemos inicialmente um levantamento das ações que tinham tramitando no poder, verificamos as comarcas onde havia uma incidência maior
desses crimes e onde havia, consequentemente, uma necessidade de uma atuação mais eficaz e mais rápida. Constituímos, através de portaria da Presidência do Poder, durante o mês de maio, salvo engano, deste ano, através dessa portaria nós constituímos um grupo de magistrados que atuam sem prejuízo das suas funções habituais, mas atuam em conjunto com os juízes naturais das comarcas onde tramitam essas ações e que são todos juízes especializados nesse combate. E a partir desse trabalho nós estamos obtendo os resultados já bastante expressivos para o contexto do Poder Judiciário alagoano. E quais são esses resultados alcançados pelos 6 juízes do Tribunal de Justiça de Alagoas que compõem o grupo de improbidade administrativa? Nós, só para lhe dizer, Renata, nós tínhamos um percentual de atuação bastante pequeno. Nesse contexto todo, desse volume grandioso e dessa, vamos dizer assim, dessa insuficiente preocupação. A partir da constituição desses núcleos de combate à improbidade, que esse agora foi já na nossa gestão, mas na gestão anterior também foi constituído um outro grupo com essa mesma finalidade que deu resultados expressivos. Nós, esse ano, no último levantamento que chegou à presidência, nós já havíamos atingido um percentual de 40% nas apurações das improbidades administrativas que tramitavam nas comarcas onde o grupo está com atuação, e já atingimos 38% das ações de crimes contra a administração pública. Então, se nós considerarmos que esses dados são ainda do mês de setembro, o grupo foi constituído em maio, nós já temos resultados expressivos e ao final do ano, possivelmente nós estaremos, se não alcançando plenamente a meta, mas estaremos nos aproximando do seu alcance pleno. Muito obrigada. No próximo bloco, o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, José Carlos Malta, vai falar sobre o concurso público para magistrados e servidores. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz do Amazonas é muito difícil. Aqueles meus colegas que estão me ouvindo neste momento, eles sabem o que eu digo. Eu fui para uma região do Alto Rio Negro, onde a alimentação era precária. Nunca eu comia lá uma carne de gado, porque era difícil. Nós comíamos sim a carne da anta, que lá é chamado boi do mato. O peixe era escasso, e quando tinha era piraíba, pirarara, surubim, são peixes de pele. A minha avó dizia, ouvi minha avó dizer que não comesse o peixe de pele porque ela dava doença de pele. Então, isso aí era um mito que acabou sendo desbastado, porque eu comi muito peixe de pele e hoje eu estou saudável. Então, foi uma vida difícil, mas uma vida proveitosa. O 9º Congresso de Pensionistas e o 7º Congresso de Aposentados da MB vai ocorrer entre os dias 6 e 10 de novembro em Vitória. Realizado em parceria com a Associação dos Magistrados do Espírito Santo, o evento é uma oportunidade de reencontros e confraternização entre magistrados aposentados e pensionistas. Mais informações no telefone 0800 604 6300. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o Programa de Gestão Administrativa de Alagoas e a meta 18 do Conselho Nacional de Justiça. Agora, o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, José Carlos Malta, vai falar sobre o concurso público para magistrados e servidores. Doutor José Carlos, qual é a expectativa do Tribunal de Justiça quanto à realização de concurso para magistrados? O Tribunal de Justiça de Alagoas vive permanentemente a voltas com as dificuldades próprias das fases que antecedem o concurso.
Para que você tenha uma ideia, Renata, nos últimos 5 anos nós realizamos 2 concursos e já estamos iniciando o processo para a realização do terceiro. Por que isso acontece? Porque hoje nós temos uma evasão, não sei se você sabe, nós temos uma evasão muito grande nos cargos de juízes na composição da magistratura brasileira. Então se faz concursos, hoje se nomeiam juízes no número que o poder está a necessitar, mas logo há uma rotatividade, ou porque o colega recebeu um chamado mais sedutor para a empresa privada, ou porque passou em outro concurso público que lhe interessa mais, e nós temos constatado que há essas evasões, além do que as aposentadorias que vão ensejando os certames de promoções e, consequentemente, abrindo vagas na base da instituição. Então, nós fizemos o último concurso tem 2 anos e pouco, 3 anos, e agora já estamos com mais de 20 claros na estrutura da magistratura alagoana. Então, já estamos iniciando novamente o processo de realização do concurso, que é um processo demorado, mas nós já temos uma comissão formando-se. O presidente da comissão, regimentalmente, por força do nosso Código de Organização Judiciária, é o vice-presidente do Tribunal de Justiça, que já assumiu e já está trabalhando no sentido da viabilização desse novo concurso. Então serão oferecidas 20 vagas para magistrados. Acho que até a publicação do edital nós teremos mais cargos ainda, porque constantemente está havendo modificações, está havendo aposentadorias, se requer aposentadoria. Nós estamos com vários certames promocionais, então vários juízes estarão sendo promovidos e possivelmente até a formulação do edital nós teremos até mais vagas do que essas 20, mais ou menos 20 que nós já temos no dia de hoje. Como é que anda o processo para identificar a necessidade de realização de concurso para servidores? Pois é, o concurso de servidores no Poder Judiciário alagoano é outra situação que demanda providências administrativas de gestão com uma certa urgência. Nós temos algumas distorções no poder, nós temos um número de funcionários em comissão num percentual muito elevado. Nós temos funcionários terceirizados que vieram em socorro, emergencialmente em socorro, porque nós tínhamos 28 anos que não realizávamos um concurso. Realizamos um concurso o ano passado, concluído o ano passado, já nomeamos uma boa parte desses funcionários, praticamente eu acho que em torno de 80% das vagas ou 90% das vagas que foram publicadas já foram preenchidas, desde a administração, a maior parte delas ainda na administração passada, na administração do desembargador Sebastião Costa Filho, e já nomeamos também uma boa parcela desses funcionários, mas ainda continuam os claros existentes, porque foram 28 anos sem concurso, então gerou-se um número de vagas muito grande. A nossa dificuldade passa pela ausência de condições orçamentárias. Então nós temos que compatibilizar a nossa capacidade financeira com a nossa carência de funcionários. E é isso que está se determinando através dos estudos que estão sendo feitos. A Corregedoria de Justiça do Estado de Alagoas, através do corregedor, desembargador Alcides Guzmão, tem feito constantes levantamentos das necessidades nas nossas unidades no interior do Estado, bem como na capital, e estamos formulando o quadro de carências, para a partir daí iniciarmos os estudos financeiros e verificarmos então qual a nossa capacidade financeira para fazer uma absorção quanto maior, melhor de funcionários. Vamos falar agora então sobre o orçamento. Qual é a perspectiva para 2014? O orçamento é outra grande dificuldade que nós, historicamente, nós de todos os poderes judiciários estaduais temos. E nós em Alagoas, essa dificuldade é muito maior, porque nós somos um estado pequeno, um estado pobre, com um nível de arrecadação bastante baixo, consequentemente com a receita corrente líquida, que é a base da formulação
dos orçamentos dos diversos poderes também muito baixa. E isso faz com que nós tenhamos orçamentos historicamente assim muito reduzidos, que impõem muitas restrições à vida do próprio poder. Tivemos, desde as últimas gestões do tribunal, foi tratada uma política de modificação desse quadro, no sentido de se avançar com as propostas orçamentárias maiores. Conseguimos avançar e esse ano nós demos um salto assim um tanto significativo, no sentido de dar uma melhora mais substancial em nosso orçamento. Conseguimos formular essa proposta, está na Assembleia Legislativa do Estado sendo discutida pelos senhores deputados. Acredito que será aprovada e dará uma condição bem melhor, embora não seja ainda a condição que nós precisamos. O Poder Judiciário de Alagoas fez uma proposta inicial em valores que não foram absorvidos pela parte da Receita, pela Receita Pública do Estado, e nós fizemos ainda algumas reduções, ficamos num patamar ainda que se pode ser considerado como bom, mas ainda não o suficiente, porque o suficiente era a proposta originária. Nessa realidade, a partir do ano vindouro, nós teremos uma certa melhoria, uma certa folga e poderemos implementar medidas que venham mais diretamente atender às carências mais efetivas do poder. Esse orçamento é compatível aos demais tribunais estaduais do país? Olha, nós agora vamos chegar num nível melhor. Até os exercícios, os passados mais próximos, nós estávamos numa situação muito ruim. Nós estávamos, em termos de valores, entre os últimos orçamentos dos poderes judiciários estaduais do país. Esse ano eu não tenho conhecimento dos orçamentos dos outros estados, até porque ainda não foram publicados. Mas eu tenho a impressão, pela melhoria que nós conseguimos implementar nessa proposta, que nós deveremos ficar numa posição melhor no ranking dos tribunais de justiça dos demais estados. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Gabriela Jardon, eu sou juíza no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Atualmente eu trabalho no Núcleo de Sentenças. Eu escolhi ser magistrada porque aplacar a sede de uma pessoa de justiça sempre me pareceu ser uma coisa muito interessante e para quem pretende ser juiz, eu diria para não desistir, porque na minha opinião, na minha experiência de 8 anos já, é sim uma das profissões mais realizadoras que existem. Agradeço ao desembargador José Carlos Malta pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Renovo o meu abraço afetuoso ao presidente Calandra, agradeço a vocês todos a oportunidade e expresso o prazer em ter convivido aqui com você, Renata, uma jornalista tão brilhante e tão simpática. Muito obrigado a vocês todos pela maneira como me receberam aqui. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.